Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, com convidados especiais, tratando de assuntos de seu interesse. Hoje temos um programa muito especial. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Pagnozzi, o coordenador e vereador capitão Gilberto Neves e o nosso convidado especial, temos a honra de receber o desembargador federal do trabalho, Dr. Elcio Dantas Lobo Júnior, para falarmos sobre a reforma trabalhista, que foi aprovada e que entra em vigor a partir do próximo dia 11 desse mês. E a população tem algumas dúvidas ainda, e é importante a presença do nobre desembargador para explicar um pouquinho sobre essas mudanças, essas alterações no que tange à reforma trabalhista. Queria saudar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno. Obrigado pela presença, hoje recebendo o Dr. Elcio, falando sobre essa questão que realmente desperta curiosidade, muitas dúvidas junto à população brasileira. Quero primeiro agradecer então ao Dr. Hélio Dantas, desembargador do Trabalho Federal, que para nós é um prazer recebê-lo aqui em Tupã. Também o capitão Neves, coordenador da TV Câmara, o Glaucio e a todos que nos assistem através da TV Câmara, programa Ponto de Vista. Esses temas hoje no Brasil está bastante discutido, né? Tanto o da reforma trabalhista, né? Que nós vamos falar hoje, como também da previdenciária, né? Então a população não entendeu e ainda vai levar um tempo a entender o que está acontecendo, né? Os prós e os contras, aquilo que muitas vezes a gente entendemos de uma forma e na verdade é outra. Então hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, né, com o Dr. Hélio, que vai passar para nós aquilo que realmente aconteceu, o que se mudou, né? Lógico que não temos esse tempo todo, mas o que se mudou e aquilo que nós podemos estar passando para as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Câmara. Bom, também queria saudar o vereador capitão Neves. Seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo o Dr. Elcio, falando sobre essa reforma trabalhista, tirando algumas dúvidas, esclarecendo em especial a população tupanense. É um prazer estar aqui, amigo Glaucio, né? Agradecemos a visita do nosso Dr. Elcio, que gentilmente se deslocou da cidade de Campinas até a cidade de Tupã, né? O nosso presidente da Câmara, sempre falamos com ele que nós temos que usar o nosso instrumento, que é a TV Câmara, como uma forma de levar uma informação precisa, objetiva e com uma certa objetividade. Então eu agradeço aí esse trabalho junto com o nosso amigo, presidente da Câmara, Walter Moreno, que é um prazer muito grande estarmos aqui hoje, falando de um assunto tão importante e atuante, e a gente não se preocupa, a gente como vereador, como atuante aqui, nossa opinião é o que menos importa, o importante é levar a informação. E usando a nossa TV Câmara, que é um instrumento de comunicação, que seja valorizado esse espaço. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade de estar junto com o nosso presidente da Câmara, Walter Moreno, o doutor Elcio, que vem aqui nos abrilhantar com esse assunto e que estamos juntos aqui, tanto a Câmara Municipal está aqui trabalhando pelo povo de Tupã. Doutor Elcio, seja bem-vindo a Tupã, a nossa estância turística de Tupã, programa Ponto de Vista, TV Câmara que transmite em sinal fechado, canal 10 e também sinal digital para toda a região, além das mídias sociais. Prazer recebê-lo aqui em Tupã, falando sobre a reforma trabalhista, que gera tantas dúvidas, né, uma coisa recente e que tem a ver com o trabalhador, né? Então, os que já estão trabalhando, os que vão começar a trabalhar, então gera muitas dúvidas. Importante a presença e esses esclarecimentos perante a população. Seja bem-vindo. Muito obrigado a todos. Agradeço pelo carinho, pelo convite. Em nome do meu presidente Fernando da Silva Borges, presidente do TRT da 15ª Região, transmito aos cidadãos, agradeço ao prefeito Raimundo, ao nosso vereador, presidente da Câmara, né, o vereador Walter Moreno, ao nosso vereador capitão Neves, ao nosso apresentador também, que eu tive a honra de rever aqui, porque é um colega meu já de longas datas da Band, então fico muito feliz em revê-lo, o Glaucio, né, e parabenizar ao programa Ponto de Vista por trazer a população, nos dar a oportunidade de trazer a população alguns esclarecimentos. O tempo não é muito favorável, mas vamos tentar, dentro desse exíguo tempo aqui, trazer o melhor esclarecimento possível para o cidadão e dizer que estou muito feliz, porque Tupã já faz parte da minha vida.
Estive aqui há uns 2, 3 anos, salvo engano, e nessa mesma emissora, TV Câmara, e fiquei muito feliz pela acolhida. E o povo tupanense é um povo muito aguerrido, um povo guerreiro, mas um povo cativo. Então, isso me faz trazer aqui a minha contribuição e vou estar sempre à disposição de vocês, ok? Bom, acho que nós poderíamos começar o programa, doutor Elcio, e falar um pouquinho sobre as principais mudanças, né? Depois vamos entrar em alguns tópicos específicos, mas, no geral, as principais alterações no que tange à reforma trabalhista e que merece um destaque especial. A lei, né, que efetivamente entrará em vigor agora no próximo dia 11, ela, Lei 13.467, ela traz algumas inovações, várias alterações, né, dentre as quais eu enumerei aqui o problema dos honorários advocatícios, a sucumbência à convenção coletiva, a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva, dano moral, litigância de má-fé e dano processual, extinção do contrato de trabalho por acordo, trabalho intermitente, banco de horas, responsabilidade do sócio retirante da sociedade, prescrição intercorrente. Então, inúmeras as mudanças e, efetivamente, aquelas mais interessantes, a meu ver, diz respeito também ao preposto, que é aquele representante da empresa, que na lei anterior teria que ser obrigatoriamente um empregado da empresa. Hoje, com essa nova lei, poderá ser qualquer pessoa, inclusive o sócio, o diretor, quem efetivamente a empresa achar que é oportuno e interessante enviar para representar lá. Ele será o preposto, aquela pessoa indicada a prestar todo o esclarecimento perante o juiz. Então, as alterações, elas vão se adequando. Isso é importante dizer para você, que está muito preocupado, o ouvinte, no caso aqui o telespectador, dizer o seguinte, que tudo tem um tempo de maturação, e com a lei não é diferente. Ela vai ficar aí no espaço, os juízes vão interpretá-la, alguns de uma forma, outros de outra, mas com o tempo a doutrina e a jurisprudência vão se amoldando, e em alguns anos elas já está aplicada de uma forma equânime e de forma que vai trazer uma segurança jurídica para todos. Eu acho que toda lei, ela causa uma perplexidade na pessoa, né, quando envolve direito, né? Então, quando envolve direitos e obrigações, de uma parte de direito e outra obrigações, causa uma perplexidade, um certo temor, né, e até uma ansiedade, o que é normal. Mas com o tempo, isso tudo vai se adequando. Uma pergunta específica aqui, os acordos coletivos de trabalho, definidos entre as empresas e os representantes dos trabalhadores, poderão se sobrepor às leis trabalhistas definidas na CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. O que poderá ser definido em acordo sindical? Então, hoje, essa aí é uma inovação, que é com relação à jornada de trabalho, o banco de horas, e adesão ao seguro-emprego, plano de cargo, isso aí para a empresa, adesão ao programa seguro-emprego, modalidade de rede de jornada, troca de dia de feriado, enquadramento do grau de salubridade, são várias inovações, intervalo entre a jornada, então são muitas, a participação no lucro e resultados é uma coisa que vai estar definida, a famosa PLR, que o trabalhador também luta por isso, a maior contingência de ações coletivas envolve direitos coletivos, está focado na PLR, hoje ela vai estar melhor estabelecida, melhor direcionada, então esse acordo vai se preocupar em garantir, acho que o mínimo, acho que daí traz aquela famosa palavra, a segurança, né, para o trabalhador e para a empresa também, que quem paga, acha que paga muito, e quem recebe, acha que recebe pouco. Então, isso aí também acho que tem tudo a ver com uma reforma fiscal, do meu ponto de vista, que necessita de ser implantada, né? Quando se fala em reforma, eu acho que tem inúmeras reformas que precisam ver, mas tudo tem que ser o tempo. Eu acho que não seria nem o tempo da reforma trabalhista nesse momento. Eu acho que teria que se aguardar mais um pouco. Mas já que veio, então, eu acho que ela é benéfica. Sempre a lei que vem, ela cria algumas expectativas, para um negativa, para outros positiva, mas é sempre válida. Eu acho que no caso concreto aqui, ela traz benefícios também. Algumas coisas que podem ser controvertidas, mas que com o tempo tudo vai se adequando e assegure que tudo vai transcorrer bem, os juízes vão sim aplicar a lei
não existe essa relutância que as mídias estão, principalmente a mídia escrita, ela tem não sei qual é a fonte, dizer que o juiz não vai aplicar a lei, isso não existe. Porque nós fizemos um juramento que a primeira coisa é respeitar a Constituição e as leis ordinárias. Então, eu não vejo como o juiz não aplicar. Pelo contrário, ele vai aplicar sim, e na sua totalidade. Agora, com o tempo, algumas coisas vão ser questionadas. Se é inconstitucional um artigo ou não da lei, mas isso vai vir com o tempo. E o próprio cidadão, aquele que se achar lesado, ele tem o direito de intentar a ação. Eu queria fazer uma pergunta bem específica, acho que muita gente tem essa dúvida, quanto à jornada de trabalho. Tá? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa mudança. Quais são as mudanças propostas pela reforma em relação à jornada de trabalho? A carga horária, essa jornada aí que infelizmente teve essa mudança, alguns aprovaram, outros também têm algumas dúvidas nesse sentido. Então, as horas, a primeira que, quando fala assim em mudança de horário, flexibilização, as horas em itinere, aquelas horas que o trabalhador ficava à disposição da empresa. Exato. São alteração, em casa, né? Em casa, de repente. Então, elas não serão mais computadas como benefício, né? Porque, segundo a legislação anterior, essas horas eram computadas na jornada de trabalho. E hoje não, ela não vai fazer mais jus a esse direito às horas em itinere. Trabalho em tempo parcial, que antes podia ser até de 25 horas, né? Agora sofreu flexibilização para até 30 horas. Isso também é uma coisa que eu acho que não sei se vai ser benéfico ou não, o tempo vai dizer, porque cada atividade, cada força de trabalho representa, então tem que ser analisado caso a caso. Para uns pode se tornar benéfico, para outros prejudicial, mas isso tem que ver com o tempo, só a maturação do tempo mesmo. A adoção do banco de horas, mediante acordo individual, também é uma inovação, né? Eu acho que o adicional de hora extra agora será pago, né? Ele tem que, pelo menos 50% superior ao valor da hora normal, está estabelecido, né? O regime de 12 horas por 36 também foi estabelecido na nova lei. A reforma passou a permitir a prorrogação da jornada excepcional, independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo. Também é uma inovação. As horas extras serão pagas somente pelo tempo que for suprimido do descanso legal, no que concerne ao intervalo intra-jornada. Também são inovações que veem que, com o tempo, acho que vai tudo se adequando. Não vejo nenhum prejuízo, digamos assim, aos olhos, tanto para o empregador quanto para o empregado. Eu acho que tudo é questão de se adequar à realidade. A vida da gente sofre mudanças, né? E não é diferente com a sociedade num todo, né? As reformas, elas são bem-vindas? São bem-vindas. É sempre bem-vinda uma reforma, mas ela tem que ser discutida, maturada. Acho que tem que dar oportunidade para a sociedade também participar dessa discussão, né? Então, acho que essa é a maior preocupação do legislador, a meu ver, tem que ter o tempo de maturação dessas negociações. Elas têm que vir, né, sendo discutidas até ser implantada. E isso aqui, a meu ver, assim, toda essa discussão, ela se deu justamente porque a lei foi feita de uma forma precipitada, né, de forma assodada. Então, ela causa uma certa perplexidade, né? É normal, é natural, o cidadão vai reagir. É igual a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela tem que vir, mas tem que vir de acordo com se discutir mais, né? Envolver mais a sociedade a participar, porque senão você lesa direito que não era para ser lesado, traz prejuízo para aquele que tinha direito adquirido ou estava prestes a ter esse direito, e isso tudo gera o quê? Uma insegurança. Aí fica aquela discussão, eu me aposento agora ou espero mais um pouquinho? Verdade. Então, tudo isso eu acho que tem que ser sopesado, medido. Então, eu faço até um apelo aos legisladores que, quando for fazer uma lei, se preocupe primeiro em ouvir as partes envolvidas. No caso, seria trabalhador, empresário, sindicatos, judiciário. Essas pessoas, um vai aplicar, o outro vai ser beneficiado, o outro vai ser prejudicado ou não. A lei nunca vai agradar a todos, mas o meio termo é sempre bom. Doutor, Fique à vontade, me permite aí. O senhor tocou no ponto que o nosso presidente da Câmara e nós também concordamos,
de tem que haver um diálogo com a sociedade. De repente vem uma lei da Previdência sem ouvir aquelas pessoas que serão prejudicadas, né, Walter? É grande trabalho do nosso presidente da Câmara aqui, sempre apresenta segunda-feira, que o problema é a maneira como está sendo posta, né? Eu sou militar, né? Parece que o senhor também já foi militar, né? Parece que está sendo uma ditadura sobre isso aí. Não é, tem que ter um diálogo com o segmento da sociedade. Afinal de contas, nós aqui, que somos o ponto da linha, nós recebemos todo o impacto e temos que transmitir. Assim como o Walter também tem feito, nós achamos que é uma coisa assim um pouco, usando as suas palavras, um pouco precipitada na maneira de se jogar uma coisa. Não tem que ser, não é assim. Essas leis tem que pensar e não causar o problema ao bem, não provocar o mal ao nosso cidadão, né, Walter? Exatamente. A gente pensa que toda reforma, como o doutor Elcio falou, ela realmente, no primeiro momento, dá um impacto, e ora impacto para um positivo, ora impacto para outro negativo, né? Em qualquer classe. Com relação à questão do trabalho, nós entendemos de uma forma mais genérica, né? Há duas partes, como o senhor falou, o trabalhador e o empregador, né? As mudanças dentro da legislação, tanto é que a nossa Constituição, ela já precisa de uma reforma bem grande, muito grande dentro da reforma, precisa se pensar nisso. E também, lógico, as leis trabalhistas teriam que ser mexidas. Claro que eu também acho que ouviu-se pouco, deveria ter se ouvido mais os sindicatos, a população, os empregadores, para que essa reforma fosse feita. Mas está feita, como o senhor disse, e agora alguns juízes vão interpretar, podem interpretar diferentes, mas no final das contas, depois, isso vai caminhar para chegar num denominador comum. O que nós entendemos é assim, pelo menos do meu ponto de vista. O empregador também já não aguentava mais, e não aguenta mais a questão da tributária, muita coisa, e aí muitas vezes ele fecha uma empresa porque não tem condições de trabalhar. A hora é muita tributação e a outra hora o empregado ele tem sobre o empregador muito daquilo que foge da realidade. Às vezes ele quer aquilo que o empregador não aguenta. Ele quer aquilo que realmente foge um pouco, e se o empregador for fazer aquilo, não que o empregado não mereça, mas o que sobra não dá. Então estava prejudicando. Do outro lado, nós não podemos também prejudicar os direitos adquiridos. Isso tanto na questão trabalhista como na questão da reforma previdenciária. Nós estamos aí trabalhando também nessa reforma, junto com os deputados, e nós estamos entendendo que da forma que eles estão querendo fazer, que está querendo se mudar, vai tirar direitos adquiridos. Pessoas que iniciou o seu trabalho, por exemplo, há 20 anos atrás, muitas vezes ele abriu mão de ganhar mais para ele recolher a sua aposentadoria. E hoje isso está indo para água abaixo. Ele fez um plano da sua vida para se aposentar com tanto de idade, agora já se jogou ele para mais de 10 anos para frente, né? Ele abriu mão de muitas coisas, e isso tudo, isso é um fato, né? Mas existem outros dentro da reforma previdenciária, que nós entendemos que direitos adquiridos, o legislador quando faz uma lei, nós fazemos uma lei, nós temos que pensar na pessoa lá atrás. Ele fez um plano de aposentadoria, ele trabalhou dessa forma. Então nós achamos que a reforma trabalhista não é que ela está pronta, não está pronta. A reforma trabalhista, ela, como o senhor disse, foi mudada as leis, mas isso vai se mexer, pode ter emendas, pode se melhorar. Isso agora vai ser, eu acredito, né? Vai ser agora do desenrolar dos tribunais, das leis, como o senhor falou, aquele que se sentir lesado, que procure, que vai procurar seus direitos. Com relação também da Previdência, eu acho a mesma coisa. Eu acho que tem que acontecer, embora os números da CPI que foi aberto demonstra que não tem prejuízo, tem muito lucro, que se põe num bolo só e se tira dinheiro dali para outras coisas, e aquele que paga a sua previdência, na verdade, é lesado por isso. E tira e não repõe, né? E não repõe. Se o cara tirasse e repusesse, é por isso que aparece o furo, né? Porque você retira uma coisa e não repõe, aí tá Exatamente. Então, menos um vai dar zero. Como o capitão falou, se tivesse ali dentro
o que foi arrecadado para a aposentadoria ali dentro do cofre, e aquilo só vai ser retornado àqueles que estão recolhendo, com certeza há lucro. É que você pega a fatia da aposentadoria, você joga em outras pastas e depois, como foi falado, não retorna. Mas isso nós estamos entendendo que o Brasil passa por uma dificuldade muito grande, o senhor sabe disso, em relação política, financeira e principalmente ética. Então nós temos aí esse tripé que hoje nós estamos passando por todas as reformas num ano só praticamente. Em coisa de 1 ano, 2 anos, nós estamos aí, a questão ética com a Lava Jato, com tantas denúncias, nós estamos aí vendo coisas que nunca nós vimos aí, né? Grandes políticos presos, isso precisa acontecer, porque quem faz as coisas erradas, né? Quem deve tem que pagar. Então nós estamos vendo isso, estamos vendo uma reforma trabalhista, estamos vendo uma reforma previdenciária, e temos uma eleição, já nas vésperas de uma eleição. Então veja bem como o Brasil está passando. E digo mais, só para essas minhas palavras, o Brasil é tão forte, ele é tão forte, e o povo brasileiro é tão guerreiro e aguerrido, que o Brasil está superando isso, ainda está superando isso, está melhorando o seu PIB, o Brasil está a caminhos assim, firmes que nós estamos observando, né? Então, isso é para nós termos uma ideia como que nós temos um país rico, um país forte, porque qualquer outro país não aguentaria o impacto que o Brasil está aguentando. Então, nós passamos por isso, nós como legisladores, né, pessoas também na área da justiça, somos sabedores disso. E todos acreditam que de bom senso está trabalhando para que quem seja beneficiado somos nós, povo, né? Porque além de eu ser vereador, desembargador, o capitão, nós somos o povo, nós somos aquelas pessoas que vão viver aqui, que vivemos aqui, que gostamos daqui e que nossos filhos, netos vão estar aqui. Então eu acredito que grande parte, em todas as áreas, quer seja nos 3 poderes, eu digo até 80% são pessoas boas. São pessoas que trabalham, são pessoas que querem a coisa certa. Tem uma fatia que realmente aí é desonesta, mas que está chegando o final dessa impunidade. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje tratando sobre a reforma trabalhista. Nós estamos recebendo o desembargador federal do trabalho, Dr. Elcio Dantas Lobo Júnior, também o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno Panhossi, e também o vereador Capitão Neves, esclarecendo alguns pontos quanto à reforma trabalhista que entra em vigor agora a partir do dia 11. No segundo bloco, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão do imposto sindical, também sobre a terceirização, que é uma questão que eu acho que interessa muita gente, que diz respeito ao empregador e também ao profissional, ao autônomo, enfim, que acho que é bem interessante falarmos sobre a terceirização e também sobre gestantes, férias, alguns pontos que nós enumeramos aqui dentro dos vários tópicos que tange a reforma trabalhista. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.